Você já sentiu que Deus pode estar tentando falar com você, mas não sabe como reconhecer a sua voz? E se eu te dissesse que Deus pode estar te enviando mensagens através de desconhecidos e que ignorá-las pode significar perder uma grande bênção? Muitas vezes esperamos ouvir a voz do Senhor de maneira extraordinária, como trovões vindos do céu, visões angelicais ou revelações diretas. Mas o que poucos sabem é que Deus fala das formas mais inesperadas. Ele usa pessoas que nunca vimos antes, situações comuns e encontros casuais para nos entregar mensagens poderosas que podem transformar o rumo da nossa vida. O problema? Muitas vezes não estamos atentos. Deixamos passar oportunidades divinas porque julgamos a aparência do mensageiro, ignoramos uma palavra aparentemente simples ou simplesmente não acreditamos que Deus possa nos surpreender dessa maneira. Hoje eu vou te revelar algo que pode mudar a forma como você enxerga os acontecimentos ao seu redor. Existe um segredo oculto na maneira como Deus se comunica, e pouquíssimas pessoas entendem isso. No final deste vídeo, você terá aprendido a reconhecer os sinais de Deus quando Ele falar através de desconhecidos. Agora, eu te desafio a deixar um comentário com a frase: "Fala, Senhor, que teu servo ouve". Isso vai mostrar seu compromisso com a fé e te ajudar a abrir o coração para receber essa palavra. E não se esqueça de deixar o seu like, pois isso fará com que esta mensagem alcance mais pessoas que precisam saber dessa verdade espiritual. Quando você curte e compartilha este vídeo, você se torna um instrumento de Deus para espalhar a palavra. E mais, a penúltima lição de hoje pode conter a chave para desbloquear uma bênção na sua vida. Você não pode perder. Vamos juntos nessa jornada espiritual? Prepare-se, porque o que você vai aprender agora pode mudar sua forma de enxergar os sinais divinos ao seu redor. Deus falou com Samuel através de Eli. Muitas vezes, Deus nos chama, mas não conseguimos reconhecer sua voz sozinhos. Foi exatamente isso que aconteceu com Samuel, um jovem que servia no templo e que, apesar de estar tão perto das coisas sagradas, ainda não conhecia a voz de Deus. 1 Samuel 3, 4, 10 nos conta um episódio impressionante. Samuel estava dormindo, quando ouviu alguém chamá-lo pelo nome Samuel, Samuel. Ele imediatamente se levantou e correu até Eli, o sacerdote, pois pensava que era ele quem o chamava. Mas Eli disse que não tinha chamado e mandou Samuel voltar a dormir. Isso aconteceu 3 vezes. Somente então Eli percebeu que era Deus falando com o menino e lhe deu uma orientação crucial. Se ele te chamar novamente, diga: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve". Samuel obedeceu, e naquele momento ele recebeu a sua primeira revelação direta de Deus. Como essa história se aplica à sua vida? Quantas vezes Deus já tentou falar com você, mas você não percebeu? Quantas vezes Ele já usou alguém ao seu redor para entregar uma palavra, mas, como Samuel, você não reconheceu que era o próprio Senhor te chamando? Samuel estava no templo, mas ainda não conhecia a voz de Deus. Isso prova que não basta estar em um ambiente de fé. É necessário ter o coração sensível para discernir quando Deus está falando. E muitas vezes, Ele usa outras pessoas para nos direcionar, como usou Eli para instruir Samuel. Talvez você tenha recebido um conselho de um estranho que te fez refletir profundamente. Ou talvez alguém tenha dito exatamente o que você precisava ouvir em um momento difícil. Não ignore esses sinais. Pode ser o próprio Deus te chamando, te guiando e tentando abrir os seus olhos. Você está ouvindo ou apenas escutando? Samuel ouviu a voz de Deus 3 vezes, mas só compreendeu a mensagem quando recebeu instrução. Isso nos ensina que precisamos de humildade para aceitar que nem sempre reconheceremos a voz de Deus sozinhos. Às vezes,
Ele coloca pessoas ao nosso redor para nos ajudar a discernir sua vontade. Pode ser um pastor, um amigo de fé, um irmão em Cristo, ou até mesmo um desconhecido que cruza o seu caminho no momento exato em que você precisa ouvir algo específico. Deus fala de maneiras inesperadas. Mas a pergunta é: você está ouvindo com atenção ou apenas escutando sem perceber? Antes de seguirmos para o próximo tópico, pare um instante e pense. Será que Deus já te chamou e você não percebeu? Será que Ele já te enviou uma resposta através de alguém e você ignorou? Nos próximos minutos, eu vou te mostrar mais maneiras surpreendentes de como Deus pode falar com você através de desconhecidos. Não saia ainda, porque a última lição de hoje pode conter a chave para algo que você tem buscado em oração. Deus falou com Naamã através de uma escrava anônima. Muitas vezes, as respostas de Deus vêm das pessoas que menos esperamos. E foi exatamente isso que aconteceu com Naamã, um comandante do exército da Síria, poderoso e respeitado, mas que carregava um fardo pesado. Ele era leproso. A história de Naamã está registrada em 2 Reis 5:14 e nos ensina algo profundo sobre como Deus usa pessoas improváveis para revelar sua vontade. Uma resposta vinda de alguém sem importância. Naamã, apesar de toda sua riqueza e posição, não tinha cura para sua lepra. Ele provavelmente tentou os melhores tratamentos da época, mas nada funcionou. No entanto, a solução para o seu problema veio de onde ele menos esperava. Uma simples menina escrava israelita que servia em sua casa. Essa jovem poderia ter ficado calada, afinal, era apenas uma serva sem importância. Mas ela escolheu falar. Disse a esposa de Naamã: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. 2 Reis 5:3. Imagine a cena, um grande general sendo instruído por uma jovem escrava anônima. Aos olhos humanos, Naamã tinha tudo, e ela não tinha nada. Mas aos olhos de Deus, aquela menina carregava a resposta que Naamã tanto buscava. O orgulho pode te impedir de ouvir Deus. Naamã aceitou buscar ajuda, mas quando chegou ao profeta Eliseu, esperava algo grandioso. No entanto, Eliseu nem saiu para recebê-lo pessoalmente. Apenas enviou um recado: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, e sua pele será restaurada. E 2 Reis 5:10. Isso ofendeu Naamã. Ele esperava um grande espetáculo, uma oração poderosa ou um ritual impressionante. Ele queria que Deus agisse do seu jeito. Revoltado, ele quase foi embora sem receber sua bênção. E aqui entra outro momento crucial. Foram os servos de Naamã, novamente pessoas humildes, que convenceram o comandante a obedecer. Eles disseram: se o profeta te pedisse algo difícil, tu não o farias, quanto mais agora que apenas disse: lava-te e serás purificado. 2 Reis 5:13. Naamã finalmente deixou o orgulho de lado, mergulhou 7 vezes no Jordão e foi completamente curado. O que essa história nos ensina? Quantas vezes você já esperou que Deus falasse de uma forma específica, mas ignorou quando Ele falou através de alguém simples? Talvez Deus já tenha enviado uma resposta para você através de uma conversa casual, de um conselho inesperado, ou até mesmo de uma pessoa humilde que cruzou seu caminho. Mas assim como Naamã, você pode estar esperando algo mais grandioso e ignorando o que parece pequeno. A cura de Naamã só veio quando ele ouviu e obedeceu. Isso significa que, às vezes, nossa bênção está escondida na humildade de aceitar a voz de Deus, mesmo quando ela vem de alguém que não consideramos importante. E você está disposto a ouvir, mesmo que a resposta de Deus venha de onde menos espera?
No próximo tópico, vamos ver outro caso impactante de como Deus usou um desconhecido para mudar o destino de alguém. Fique atento, porque a penúltima lição de hoje pode conter a chave para desbloquear algo que você tem buscado há tempos. Deus falou com Moisés através do sogro Jetro. Moisés foi um dos maiores líderes da história bíblica, escolhido por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Ele falava diretamente com o Senhor e realizava milagres extraordinários. No entanto, até mesmo um homem tão próximo de Deus precisou ouvir um conselho vindo de um desconhecido para evitar o esgotamento e governar com sabedoria. A história está registrada em Êxodo 18, 13 e 24, e nos ensina que, muitas vezes, Deus usa pessoas comuns para nos mostrar o que estamos fazendo de errado. Moisés estava sobrecarregado e não percebia. Após a libertação do Egito, Moisés assumiu a responsabilidade de julgar todas as questões do povo de Israel. Desde manhã até a noite ele ouvia problemas, resolvia disputas e aconselhava os israelitas. Ele acreditava que era sua missão pessoal resolver tudo sozinho. Mas quem percebeu o problema? Um sacerdote de Midian chamado Jetro, um homem que nem fazia parte do povo de Israel. Jetro era apenas o sogro de Moisés e, aos olhos de muitos, um estrangeiro sem autoridade sobre aquele líder escolhido por Deus. Mas Jetro viu algo que Moisés não via. Ele percebeu que o trabalho excessivo estava esgotando Moisés e que seu modelo de liderança era insustentável. Então, ele deu um conselho que mudaria para sempre a organização do povo de Israel. O que você está fazendo não é bom. Você e essas pessoas que vêm a você se cansarão. O trabalho é pesado demais para você. Você não pode fazê-lo sozinho. Êxodo 18, 17 e 18. Jetro sugeriu que Moisés escolhesse homens capazes e tementes a Deus para ajudá-lo a julgar as pequenas questões, deixando apenas os casos mais difíceis para Moisés resolver. Deus pode usar outras pessoas para te mostrar o que você não vê. Moisés poderia ter rejeitado o conselho, alegando que Jetro não era um profeta, que não fazia parte do povo de Deus, ou que ele, Moisés, falava diretamente com o Senhor e não precisava ouvir ninguém. Mas ele foi humilde. Ele reconheceu que Deus podia estar falando através do seu sogro e aceitou a instrução. Graças a isso, Moisés se tornou um líder ainda mais eficaz. O povo foi melhor atendido e a carga pesada foi distribuída entre outros homens sábios. Agora, pense bem. Será que você já ignorou conselhos valiosos porque achava que a pessoa que falava não era digna de te ensinar algo? Será que Deus já usou alguém inesperado para te mostrar algo que você não queria enxergar? O orgulho pode te impedir de ouvir Deus. Muitas vezes nos recusamos a ouvir porque achamos que sabemos mais ou porque julgamos a pessoa que fala. Mas Deus pode usar qualquer um para nos ensinar. Pode ser um parente, um amigo, um chefe, um colega de trabalho ou até um estranho na rua. Se Moisés, um homem que falava com Deus, foi capaz de ouvir e aprender com um desconhecido, quanto mais nós? Deus pode estar tentando te alertar para algo que você não percebeu. E assim como aconteceu com Moisés, a resposta pode estar vindo de onde você menos espera. No próximo tópico, vamos ver outro caso impressionante de como Deus usou alguém improvável para entregar uma mensagem poderosa. E lembre-se, a penúltima lição de hoje pode conter a chave para destravar uma bênção na sua vida. Deus falou com Balaão através de uma jumenta. Deus pode falar de maneiras surpreendentes e até mesmo inusitadas. Às vezes, ele usa pessoas simples, outras vezes, ele pode usar algo que jamais imaginaríamos, até mesmo um animal. A história de Balaão e sua jumenta, registrada em Números 22, 21, 35, é um dos exemplos mais impressionantes de como Deus pode nos dar sinais de formas inesperadas.
Balaão ignorou a voz de Deus. Balaão era um profeta que foi chamado por Balaque, rei de Moabe, para amaldiçoar o povo de Israel. Deus já havia deixado claro para Balaão que ele não deveria atender esse pedido, mas Balaão insistiu e acabou partindo em sua jornada. Enquanto seguia no caminho montado em sua jumenta, algo invisível aos olhos humanos aconteceu. Um anjo do Senhor ficou em pé na estrada, bloqueando o caminho com uma espada na mão. Balaão, sendo um profeta, não viu o anjo, mas a jumenta viu. Quando um animal enxerga o que um profeta não vê, a jumenta, percebendo o perigo à frente, desviou do caminho. Balaão, sem entender nada, ficou furioso e bateu nela. O anjo apareceu novamente e a jumenta, assustada, encostou-se contra um muro, machucando o pé de Balaão. Ele bateu nela novamente. Na terceira vez, sem ter para onde fugir, a jumenta simplesmente se deitou no meio do caminho. Balaão, furioso, começou a espancá-la. Foi então que algo sobrenatural aconteceu. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: "Que te fiz eu, para que me espancasses estas 3 vezes?" Números 22, 28. Imagine a cena. O profeta que deveria estar sensível, a voz de Deus não conseguiu perceber o que estava acontecendo, mas um animal, sim, e quando a jumenta falou, Balaão, ao invés de se espantar, começou a discutir com ela. Só depois que Deus abriu seus olhos, ele percebeu o anjo e entendeu que estava indo contra a vontade do Senhor. O que essa história nos ensina? Deus pode usar qualquer meio para falar conosco. Se ele usou uma jumenta para alertar Balaão, ele pode usar qualquer situação, qualquer pessoa, até um desconhecido, para nos dar uma mensagem. Podemos estar cegos para os sinais de Deus. Balaão era um profeta, mas não viu o anjo. Isso prova que, mesmo quem conhece a Deus, pode se tornar insensível à sua voz se estiver focado apenas no próprio desejo. Nossa raiva e frustração podem nos fazer ignorar o que Deus está tentando dizer. Balaão estava tão irritado com a jumenta que não percebeu que ela estava tentando salvá-lo. Quantas vezes Deus já tentou nos impedir de seguir um caminho errado, mas por teimosia insistimos e ignoramos os sinais. Será que você está ignorando uma mensagem de Deus? Pode ser que Deus esteja tentando te falar através de uma situação inesperada. Talvez uma porta fechada seja uma forma de Deus te proteger. Talvez uma pessoa improvável tenha te dado um conselho que você recusou. Talvez algo tenha te desviado de um caminho que parecia bom, mas que no fundo te levaria à ruína. Deus fala de maneiras que nem sempre entendemos na hora. Mas será que você está disposto a ouvir ou está insistindo no próprio caminho como Balaão? No próximo tópico, vamos ver outro caso impressionante de como Deus usou um desconhecido para revelar uma verdade profunda. Deus falou com Elias através de uma viúva desconhecida. Muitas vezes, quando passamos por dificuldades, esperamos que Deus nos ajude de maneiras grandiosas e imediatas. No entanto, Ele pode usar pessoas improváveis para prover o que precisamos. Foi exatamente isso que aconteceu com Elias, um dos maiores profetas da Bíblia, quando Deus escolheu uma viúva desconhecida para sustentá-lo em meio a uma crise. A história está registrada em 1 Reis 17, 8, 16, e nos ensina que Deus pode prover ajuda através de quem menos esperamos. O profeta em meio à seca. O contexto dessa história é dramático. Elias tinha profetizado uma grande seca sobre a terra por causa da desobediência do povo de Israel. Durante um tempo, ele foi sustentado por corvos enviados por Deus e por um riacho que lhe dava água. Mas quando o riacho secou, Deus deu a Elias uma ordem surpreendente. Levanta-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. 1 Reis 17, 9. Aparentemente Deus já havia preparado uma mulher para cuidar do profeta.
Mas ao chegar à cidade, Elias encontrou uma viúva que estava à beira da fome e da morte. A viúva não tinha nada para dar. Quando Elias pediu água e um pedaço de pão, a resposta da viúva foi comovente. Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E eis que apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. 1 Reis 17:12. Imagine a cena. Deus havia dito a Elias que essa mulher o sustentaria, mas ela própria estava prestes a morrer de fome. Como poderia ajudá-lo? Foi então que Elias revelou a promessa de Deus. Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. 1 Reis 17, 13 e 14. A viúva creu na palavra do profeta e obedeceu. E, exatamente como Deus prometeu, sua provisão nunca acabou durante toda a seca. O que essa história nos ensina? Deus pode usar pessoas simples para trazer provisão. Elias era um grande profeta, mas Deus escolheu uma viúva pobre e sem recursos para sustentá-lo. Isso nos mostra que a ajuda de Deus pode vir de onde menos esperamos. A obediência ativa a provisão. A viúva poderia ter ignorado Elias, mas escolheu confiar e agir. Sua fé a levou a experimentar um milagre. Da mesma forma, Deus pode estar pedindo que você confie nele antes de ver o milagre acontecer. Sua bênção pode estar ligada a um ato de fé. Elias pediu que a viúva fizesse primeiro para ele um pão antes de fazer para si mesma. Isso exigia fé. Às vezes, Deus nos desafia a dar um passo de fé antes de vermos a resposta. Será que Deus já enviou um Elias para a sua vida e você não percebeu? Pode ser que Deus já tenha enviado alguém com uma palavra de encorajamento, um conselho ou uma instrução que pode mudar sua situação. Mas será que você tem ouvido? Ou será que, como a viúva no início, você está tão focado no problema que não consegue ver a provisão de Deus chegando? No próximo tópico, veremos mais um exemplo poderoso de como Deus fala através de desconhecidos. Deus falou com Saulo através de Ananias. Muitas vezes, Deus escolhe pessoas comuns para entregar mensagens poderosas e mudar destinos. Foi isso que aconteceu com Saulo, um perseguidor da igreja, quando Deus usou um homem simples chamado Ananias para transformar completamente sua vida. A história está registrada em Atos 9, 1-19, e nos ensina que Deus pode usar pessoas inesperadas para nos guiar ao nosso propósito. Saulo, um perseguidor que se achava certo, Saulo era um fariseu zeloso que perseguia ferozmente os cristãos. Ele acreditava estar servindo a Deus ao prender e até matar seguidores de Jesus. Mas, em uma viagem a Damasco, Deus interrompeu seu caminho de forma dramática. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9, 3, 4. Saulo ficou cego por causa da glória da presença de Jesus e precisou ser guiado pelos outros até a cidade. Lá, permaneceu sem enxergar e sem comer por 3 dias. Ananias, um desconhecido chamado por Deus, enquanto Saulo estava em sua escuridão, Deus falou com um homem chamado Ananias, um discípulo comum que vivia em Damasco. Deus lhe deu uma ordem inesperada. Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Atos 9:11. Ananias ficou assustado. Ele sabia quem era Saulo e temia por sua vida. Mas Deus lhe disse: vai,
porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos 9:15. Mesmo temendo, Ananias obedeceu. Ele encontrou Saulo, colocou as mãos sobre ele e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Atos 9:17. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele recuperou a visão. A partir desse momento, ele foi batizado, cheio do Espírito Santo, e se tornou o apóstolo Paulo, um dos maiores pregadores do Evangelho de todos os tempos. O que essa história nos ensina? Deus pode usar pessoas improváveis para liberar nossa visão. Saulo teve um encontro poderoso com Jesus, mas ainda estava cego. Foi preciso que um homem comum, Ananias, fosse enviado para abrir seus olhos espirituais e físicos. Podemos estar certos de algo e ainda assim estar cegos. Saulo pensava que estava servindo a Deus ao perseguir os cristãos, mas estava completamente errado. Só quando ele ouviu a voz de Deus e aceitou a ajuda de outra pessoa é que sua vida mudou. A obediência a Deus pode transformar vidas. Ananias poderia ter recusado, mas sua disposição em obedecer foi essencial para que Saulo se tornasse Paulo, o grande apóstolo. Muitas vezes Deus nos chama para ajudar alguém, e nossa obediência pode ser a chave para uma grande transformação. Será que Deus já colocou um Ananias em sua vida? Talvez Deus já tenha enviado alguém para te ajudar a enxergar algo que você não vê. Ou quem sabe, Deus esteja te chamando para ser um Ananias na vida de alguém. No próximo tópico, veremos mais um caso impressionante de como Deus usa desconhecidos para entregar mensagens e mudar destinos. E não se esqueça, a penúltima lição de hoje pode conter a chave para destravar algo que você tem buscado há tempos. Deus falou com Filipe através do eunuco etíope. Às vezes, Deus nos direciona para um encontro específico com alguém que precisa de uma palavra. Foi isso que aconteceu com Filipe, um discípulo que foi guiado pelo Espírito Santo até um desconhecido que buscava entender as Escrituras, mas não sabia interpretá-las sozinho. A história está registrada em Atos 8:26-40 e nos ensina que Deus pode nos colocar no caminho de alguém que precisa ouvir a verdade no momento certo. Um encontro divinamente planejado. Filipe estava pregando com grande sucesso em Samaria quando, de repente, recebeu uma ordem inusitada do anjo do Senhor. Levanta-te e vai para o sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Atos 8:26. Imagine isso. Filipe estava em uma cidade onde muitos estavam ouvindo o Evangelho, mas Deus o mandou para um lugar deserto. Ele obedeceu sem questionar. E quando chegou lá, viu um homem importante, um eunuco etíope, oficial da rainha de Candace, que estava viajando em sua carruagem, lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Atos 8:29. O desconhecido que buscava respostas. O eunuco estava lendo uma profecia sobre o Messias, mas não entendia o significado. Quando Filipe perguntou se ele compreendia o que lia, ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? Atos 8:31. Isso mostra que há pessoas buscando respostas, mas que precisam de alguém para ajudá-las a entender a verdade. Filipe aproveitou a oportunidade, explicou que a passagem falava sobre Jesus e pregou o evangelho para aquele homem. Um batismo no meio do deserto. Enquanto viajavam, chegaram a um local com água, e o eunuco disse: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Atos 8:36. Filipe respondeu: se crês de todo o coração, podes. O eunuco, cheio de fé, desceu da carruagem e foi batizado ali mesmo. Logo após o batismo,
O Espírito Santo arrebatou Filipe e o eunuco seguiu seu caminho cheio de alegria. O que essa história nos ensina? Deus nos guia a encontros divinos. Filipe não sabia por que Deus o mandava para um deserto, mas ele confiou. Quando chegou lá, percebeu que estava no lugar certo, na hora certa. Às vezes, Deus nos coloca no caminho de alguém para que sejamos uma resposta. Existem pessoas buscando entender a palavra, mas que precisam de alguém para ensiná-las. O eunuco lia as Escrituras, mas não compreendia. Filipe foi o instrumento que Deus usou para iluminar sua mente e levá-lo à fé. Devemos estar prontos para compartilhar a verdade. Filipe aproveitou a oportunidade para falar de Jesus. Você está pronto para ser um instrumento de Deus quando Ele colocar alguém diante de você? Será que Deus já colocou um eunuco no seu caminho? Talvez você já tenha cruzado com alguém que precisava de uma palavra, mas você não percebeu. Ou talvez você seja o eunuco, alguém que busca respostas, mas precisa de direção. No próximo tópico, veremos a penúltima lição, que pode conter a chave para destravar algo que você tem buscado há tempos. Deus falou com Abraão através de 3 viajantes desconhecidos. Deus pode se manifestar através de encontros inesperados. E foi isso que aconteceu com Abraão quando 3 viajantes desconhecidos trouxeram uma mensagem que mudaria sua vida para sempre. A história está registrada em Gênesis 18:1-15 e nos ensina que muitas vezes as respostas de Deus chegam quando menos esperamos e de formas que não imaginamos. A visita misteriosa a Abraão estava descansando perto de sua tenda, no calor. No dia, quando viu 3 homens se aproximando. Sem saber quem eram, ele correu ao encontro deles, inclinou-se e os convidou para descansar e comer. Meu senhor, se achei favor aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Gênesis 18:3. Abraão não sabia, mas esses 3 homens eram mensageiros de Deus, e um deles era o próprio Senhor em forma humana. Uma promessa impossível. Enquanto comiam, um dos viajantes fez uma declaração surpreendente. Voltarei a ti no tempo determinado, e Sara, tua mulher, terá um filho. Gênesis 18:10. Sara, que ouvia a conversa de dentro da tenda, riu consigo mesma. Ela já era idosa, e Abraão também. Aos olhos humanos, era impossível que ela engravidasse naquela idade. Mas o Senhor respondeu: por que Sara riu? Acaso para o Senhor há alguma coisa impossível? Gênesis 18:13-14. Naquele momento, Abraão e Sara receberam a confirmação da promessa de Deus, e 1 ano depois, Isaque nasceu, cumprindo o plano divino para suas vidas. O que essa história nos ensina? Deus pode aparecer em momentos comuns e inesperados. Abraão estava apenas descansando quando recebeu a visita dos 3 homens. Isso mostra que Deus pode nos surpreender com mensagens e respostas quando menos esperamos. A hospitalidade pode nos conectar com Deus. Se Abraão tivesse ignorado ou rejeitado aqueles viajantes, teria perdido a grande revelação de Deus. Às vezes, Deus nos envia pessoas com uma palavra especial, mas precisamos ter um coração aberto para receber. Nada é impossível para Deus. Sara riu porque achava que já era tarde demais para sua promessa se cumprir. Mas Deus deixou claro que não há limites para seu poder. Talvez você esteja esperando algo há muito tempo e ache que já passou da hora, mas Deus ainda pode cumprir suas promessas. Será que Deus já colocou um viajante na sua vida e você não percebeu? Pode ser que, assim como Abraão, Deus tenha enviado alguém com uma palavra que parecia impossível, mas que era a confirmação do que Ele quer fazer em sua vida. Preste atenção nos encontros inesperados. Eles podem ser uma visita divina, disfarçada. Agora, chegamos ao último bloco. E essa última reflexão pode ser a chave para algo especial em sua vida. Se você chegou até aqui, saiba que isso não foi por acaso.
Deus tem um propósito em cada detalhe, e talvez essa mensagem tenha sido exatamente o que você precisava ouvir hoje. Ao longo desse estudo, vimos como Deus fala através de desconhecidos. Ele usou Eli para ensinar Samuel a reconhecer sua voz, uma jovem escrava para direcionar Naamã à cura, Jetro para aconselhar Moisés e até uma jumenta para impedir Balaão de seguir para sua destruição. Vimos também como Deus usou uma viúva para sustentar Elias, Ananias para restaurar a visão de Saulo, Filipe para esclarecer a palavra ao eunuco etíope e 3 viajantes para confirmar a promessa de Abraão. E agora eu te pergunto, será que Deus já falou com você através de alguém e você não percebeu? Quantas vezes ele já usou uma palavra inesperada, um encontro improvável, ou até mesmo um estranho para te dar um alerta, um conselho ou uma confirmação? Será que você tem estado atento às mensagens que ele tem te enviado? Você está disposto a ouvir? O maior erro que podemos cometer não é apenas não ouvir a voz de Deus, mas ignorar quando ele fala. Se Naamã tivesse desprezado o conselho da escrava, teria permanecido leproso. Se Balaão não tivesse sido impedido pela jumenta, poderia ter encontrado sua ruína. Se o eunuco etíope não tivesse perguntado a Filipe, talvez nunca tivesse conhecido a verdade. Hoje, Deus pode estar tentando te falar, talvez através deste vídeo, talvez através de uma pessoa ao seu redor, talvez de uma maneira que você não espera. Você está ouvindo? Declare sua fé nos comentários. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero que você comente agora. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Essa é a sua declaração de fé, sua entrega ao Senhor para estar atento à sua voz. Seja através de um desconhecido, da palavra, ou das situações ao seu redor. E lembre-se, se essa mensagem te edificou, ela pode edificar alguém que precisa ouvi-la. Então, deixe seu like e compartilhe com pelo menos uma pessoa. Você pode ser o instrumento que Deus quer usar para falar com alguém hoje. Sua jornada não termina aqui. Se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que vão fortalecer sua fé e te aproximar ainda mais de Deus. E antes de sair, tire um momento para refletir. Será que Deus já te enviou uma resposta e você não percebeu? Agora, permaneça em oração. Se puder, feche os olhos, respire fundo e permita que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Deixe essa mensagem ecoar dentro de você. E nunca se esqueça, Deus fala de formas que não imaginamos. O que ele está te dizendo hoje? Que a paz de Cristo esteja com você.